queria ler do versículo 1 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 22, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus, ou colocou Deus a Abraão à prova, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e vendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou-se Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-o sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs a ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e esse carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Mais uma vez quero agradecer a Deus o privilégio de poder pregar aqui nesta noite. Pastor Sivaldo, Bacelar, estamos já companheiros, né? E eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós temos a certeza que existe uma palavra de Deus para nós. A Bíblia não é apenas um livro de história, de geografia, de matemática, de inglês, que você a lê apenas para adquirir conhecimento. Mas a Bíblia, literalmente, ela é a boca de Deus para falar ao nosso coração. Todas as vezes que eu olho sobre Abraão, eu vejo um homem que é titular, chamado de pai da fé. Por que o pai da fé? Porque ele esteve disposto a se entregar, a obedecer a Deus incondicionalmente. Talvez se você fosse navegar pela Bíblia, quando você encontra o livro de Gênesis capítulo 15, você vai entender a frustração de um homem chamado Abraão. Abraão, que antes chamava Abrão, e foi chamado Abraão, porque Deus deu uma promessa de que ele seria grande ainda sobre a terra. E a Bíblia diz que Abraão tinha um homem chamado Eliezer. Eliezer era servo, era mordomo na casa de Abraão. E um dia, Abraão, nas suas entranhas, nas suas tristezas e angústia, o seu coração estava triste porque não tinha o privilégio de ter um filho. Não tinha um filho do seu ventre. E ele queria, como muitos empresários hoje no mundo rico, que pega a sua fortuna e entrega para o seu empregado porque não tem herança, não tem herdeiros. E Abraão queria dar ao seu servo Eliezer toda a sua herança. Mas Deus nesse momento lhe dá uma promessa, dizendo que Eliezer não seria o seu herdeiro, mas que Deus lhe daria um filho para que ele pudesse herdar a herança do seu pai. E naquele momento Abraão
é chamado por Deus para fora da tenda. E naquele momento Deus coloca Abraão e diz: Abraão, conta as estrelas do céu. E ele, talvez imaginando qual era a ideia de Deus, ele não conseguiu ali contar aquelas estrelas, porque eram muito, a numeração era muito grande. E a imagem de Deus diz para ele: Abraão, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que Abraão já estava envelhecido, e a sua mulher, que antes era Sarai, se tornou Sara. Ela também estava na sua casa, e ali o anjo do Senhor adentrou a casa daquele profeta, daquele homem de Deus, e disse que ele teria um filho, e aquele filho seria da sua esposa, chamado Sara. E a Bíblia diz que Sara, quando ouviu o anjo do Senhor, ela começou a rir, porque Sara já estava envelhecida da idade, talvez não poderia mais ter filho, talvez já estava na menopausa, a mulher onde não consegue mais ovular, e não consegue mais gerar um filho. E aí naquele momento, ao ouvir o anjo do Senhor, Sara, ela começou a rir. Por isso Isaac significa riso. Por quê? Porque além da promessa de Abraão, que ele teria um filho no seu ventre, Abraão aproximadamente tinha 75 anos de idade, e a Sara foi ter um filho após aproximadamente 25 anos. E o que eu aprendo com isso? Que aquele que está vivendo a promessa de Deus, ele não pode esperar apenas o milagre para agora, porque o milagre na tua vida, ele pode acontecer agora, mas ele pode acontecer daqui a 5 anos, mas ele pode acontecer daqui a 20 anos. Porque a promessa não é apenas um tempo em que eu pego uma pipoca, pastor Sivaldo, e eu coloco no micro-ondas, e eu espero em 3 minutos, 2 minutos, aquela pipoca estourar, e eu comer daquela pipoca. A promessa de Deus, ela tem o tempo e a hora certa para acontecer, e é necessário eu esperar a providência de Deus, é necessário eu esperar o tempo de Deus. Porque quando eu olho para Abraão, eu fico imaginando, eu tenho 2 filhos, o Caio de 13 anos e a Eduardo de 9 anos. E o amor que nós temos com nossos filhos. Um pai e uma mãe de verdade tem um amor incondicional pelo filho, ao ponto de morrer pelo seu filho. Não tenho dúvida que um pai que ama seu filho, se ele encontrar com um bandido e o bandido apontar uma arma para o seu filho, eu não tenho dúvida que ele entraria na frente para proteger o seu filho. Porque os filhos são herança do Senhor. No Salmo 128 a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e irá bem. A sua família estará ao redor da sua mesa, porque assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu não tenho dúvida que Abraão, na sua tenra idade, já bem envelhecido, talvez poderia ter a possibilidade de ter um neto nos seus braços para cuidar, mas ele não tinha um neto, ele tinha o seu filho chamado Isaac, que Deus o havia dado na sua tenra idade. E o seu amor por ele era um amor de não apenas um amor qualquer, era um amor de uma promessa esperada há muitos anos, há muito tempo, e ele dava valor àquilo, porque ele sabia que aquele filho já não era mais algo natural, porque era algo sobrenatural, porque eles não teriam em 2 dilemas, Sara não podia ter filho, e já estava velha, e Deus abriu o mar e colocou aquela criança no seu ventre, para que eles pudessem ver a promessa de Deus. E é bem verdade que nós que estamos aqui nessa noite, não medimos esforço para entender que nós temos que acreditar que a promessa para a nossa vida, ela não mede o tempo, espaço, a razão e a lógica, porque todas as vezes que nós estamos vivendo na presença de Deus, aquele que está diante de Deus não vive por fé, não vive por obra, mas vive por fé, e a fé que é o caminho, não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural, porque todas as vezes que eu estou diante do Senhor, eu não estou diante de algo natural, eu estou diante de algo sobrenatural, e eu tenho a certeza que aquele que está aqui, ele é chamado de louco, de perturbado, de maluco, porque ele não está adorando algo natural, ele está adorando algo sobrenatural. E toda vez que você adorar algo sobrenatural, você está colocando a sua fé em ação, e você está adorando a Deus. Então quando você adora a Deus, você está na expectativa de algo sobrenatural
quando meus filhos eram pequenos. Minha filha estava internada no médico, meu filho também internado com rotavírus. E eu me lembro que aquele médico pegou meu filho para dar uma injeção e não conseguia tirar o sangue. Mas você olha como se tirasse meu sangue. Por quê? Porque a dor está no amor. Aleluia. Porque o sentimento que nós temos é um sentimento incondicional. Talvez Abraão e Sara tiveram a possibilidade de ter um filho e vê-lo crescer, e vê-lo dar os primeiros passos, e vê-lo caminhar pela primeira vez, cair, ralar o joelho. E o amor dos olhos brilhava na vida de Abraão e Sara. Seus amigos visitavam a sua casa para ver aquela criança que foi uma promessa de Deus. Talvez alguém diria: poxa, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos, porque Sara e Abraão foram contemplados pelo milagre de Deus. E eu não tenho dúvida que aquele que vive pela fé no Senhor, ele também poderá ser contemplado por um milagre que vem no Senhor. Porque o milagre não vem de mim, o milagre não vem de homem, mas o milagre para a sua vida, ele vem da presença de Deus, ele vem da graça de Deus. Porque aquilo que eu posso fazer, eu faço porque está no natural. Mas aquilo que é impossível para mim, já entra na dimensão de Deus. Porque Deus não faz o possível, ele faz o impossível para manifestar a sua glória. Mas um certo dia, pastor Silvão, Deus coloca Abraão à prova. Deus chega no ouvido de Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho, a quem tu amas, e me oferece. E eu fico conjecturando na mente, porque Abraão tinha a dar aquilo que é mais valioso na sua vida. E muitas vezes nós que estamos aqui nesta noite, será que nós temos dado para Deus o melhor de nós, para que a providência de Deus aconteça em nossa vida? Será que a nossa vida tem sido dar o melhor a Deus, de forma que a minha vida seja um reflexo do milagre do Senhor? Será que a minha vida é eficácia a Deus, de forma que as pessoas possam ver em mim e dizer, assim como aquela mulher disse, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Será que a minha vida hoje reflete a presença de Deus, de forma que eu não estou andando por vista, mas estou andando por fé? E as pessoas olham para mim e dizem, ali existe uma mulher e um homem de Deus. Por quê, irmão? Porque nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso viver o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus se vive por preço, por aquilo que eu estou dedicando a minha vida ao Senhor. Então Abraão, ele toma uma atitude, ele se levanta, e eu quero dizer para você nesta noite, tome uma atitude. Não adianta terminar o ano de 2025 e dizer assim, Senhor, me perdoe, porque eu prometi ser mais crente, porque eu prometi ser mais fiel, porque eu prometi ser dizimista fiel, porque eu prometi servir mais a igreja, porque eu prometi servir mais o Senhor. Senhor, me dá mais uma chance em 2026. Aí quando termina 2026, é a mesma desculpa diante do Senhor. Porque muitas vezes nós colocamos para Deus, Deus não dá, Senhor, eu não consigo fazer, eu não consigo me dedicar, mas é necessário que eu tome uma atitude e diga para o Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o que o Senhor tem para a minha vida. E quando você começar a colocar a sua vida no propósito de Deus, a começar a acontecer milagre na sua vida, e você vai dizer, o que é isso, Senhor? É porque você está amando mais o Senhor, é porque você está amando mais a obra, é porque você está servindo mais, e a bênção do Senhor, ela vai alcançar a tua casa.
Mas muitas vezes é no secreto de Deus. Sabe por quê? Porque Abraão se levantou de madrugada, pastor Zé. Chamou 2 amigos de confiança. Não disse nem para sua mulher. Porque talvez se ele contasse para a mulher, não tinha essa história. Porque a mulher ia dizer: você está doido, você não vai levar meu filho, o único que eu tive na minha vida, o filho da promessa, porque você vai levar junto? Não. Mas ele se levantou de madrugada e começou a caminhar durante 3 dias e começou a avistar o monte. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para mudar aquela história. Porque ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Após ele ver aquele monte. Mas a maior atitude de fé que eu vejo nesse texto bíblico é que Abraão, ele chama seus 2 moços e diz assim: olha, vocês ficam aqui, porque o meu negócio só é eu e Deus. Ora baixo, porque o negócio é comigo e Deus. E eu vou levar o meu filho Isaac lá em cima. E preste atenção na palavra. E quando nós adorarmos, nós iremos adorar e nós iremos voltar também. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus ia fazer algum milagre naquele monte. Porque ele acreditava no Deus que ele servia. Ei, comece a acreditar que quando você vai entrar na prova, você vai dizer para o Senhor: eu estou entrando nessa prova, mas lá na prova vai acontecer um milagre. Porque crente não anda por vista, crente anda por fé. Porque eu e o moço iremos apelar, e havendo adorado, nós tornaremos para nós. Meus queridos, a palavra de Deus para você nesta noite, para que haja providência divina, é necessário ter atitude de fé. Para que haja providência divina, é necessário que você tenha atitude de fé. Porque aquele que não vira, ele naufraga no mar. Mas aquele que acredita no Senhor, ele vai andar até sobre as águas. Porque o Senhor faz o impossível na sua vida. Mas é uma fé anormal. Porque Abraão sobe no monte. E a Bíblia diz bem claro que ele colocou a lenha sobre o seu filho. Que ele colocou a lenha sobre o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo e colocou nas suas mãos. E naquele momento Isaac, seu filho, ele pergunta para seu pai Abraão e diz: pai. E ele disse: meu filho, eis-me aqui. Talvez nessa hora uma lágrima caia dos olhos de Abraão. Talvez com os olhos dele está vermelho. E ele disse: pai, aqui está o fogo e aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Mas eu aprendo também com o filho de Abraão, de que o Isaac também já entendia que o homem deveria estar sacrificando também a Deus algo sobrenatural. Sabe o que ele diz? Disse Abraão: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Porque crente que ele tem a presença de Deus na sua vida, a sua casa também entende que Deus tem maneira de fazer milagres sobre a tua casa, tem maneira de fazer milagres sobre a tua vida. E Abraão e Isaac, eles estavam em um monte sozinhos com Deus.
sacrifício, Deus proveu o milagre. Jeová Jireh, Deus proverá. Mas o mais interessante é que na hora que ele levanta para oferecer, ele vê um cordeiro com o chifre engatado nos galhos das árvores. E você me pergunta, pastor, como isso aconteceu? Deus colocou aquele cordeiro ali. E ainda o amarrou. E ainda o amarrou. O anjo do Senhor bradou no céu de Abraão e lhe disse: eis-me aqui. Não estenda a tua mão sobre o teu filho e não lhe faça nada, porque agradei que o tenho de Deus, e não se me negaste teu filho, o teu único filho. Eu quero perguntar para você nesta noite: como está a tua adoração a Deus? Como está a sua entrega para Deus? Como está a sua vida para com Deus? Como está a sua fé na presença de Deus? Porque nós muitas vezes queremos um Deus que nos sirva, queremos um Deus que nos dê, queremos um Deus que faça, queremos um Deus que realize. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: o quanto você tem dado para Deus? O quanto a tua vida está em dar a Deus o que é de melhor? Porque muitas vezes nós cansamos, fatigamos e colocamos aquilo que Deus tem para nós em último lugar. Mas o projeto de Deus vai realizar na tua vida quando você disser para Deus que você está entregando o seu melhor sacrifício. Pastor, não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando da tua vida em dar o melhor sacrifício para Deus. Porque a partir do momento que você ofereceu o teu Isaac, pastor, o que é o meu Isaac? É a tua vida para a obra, é o teu coração para a consagração, é a tua vida para viver a palavra e para viver a promessa. Porque tem muito crente abandonando a promessa e vai morrer sem cumprir a promessa, porque abandonou o chamado de Deus. Ei, não abandone o chamado, não abandone a promessa. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Porque a promessa e a providência é para aqueles que dão a Deus o seu Isaac. Não deixe que o tempo de tire você de Deus. Não deixe que o tempo esfrie teu coração de servir a Deus. Não deixe que o tempo tire o que você é a maior alegria, que está na presença de Deus. Não deixe que o tempo tire você a graça que Deus tem para a sua vida, para a sua promessa. Eu me lembro de um homem chamado Elias. Elias, ele estava no livro de 1 Reis, capítulo 18, cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia, cheio de autoridade, cheio de interpretez, porque tinha comunhão com Deus. Elias estava na presença de Deus. Elias tinha comunhão com Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafa. Elias estava diante, aliançado na presença de Deus, cujo seu servo Eliseu estava vendo ele como referência de cristão, como um homem segundo a presença de Deus. E a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18 que Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera. Eram 900 profetas, e ele dizendo para eles assim: olha, vocês vão adorar o seu Deus e vocês vão clamar ao seu Deus, e aquele Deus que toca fogo nesse altar é o verdadeiro Deus. Era 1 contra 900, e naquele lugar aqueles homens, eles começaram a clamar ao seu Deus, eles começaram a orar ao seu Deus, e Elias ainda zombava, ele dizia assim: olha, clama mais alto, porque ele pode estar dormindo. E eles continuaram a clamar, e o Deus dele não respondeu. E Elias, ele fez o seu altar. Ele colocou 12 pedras, que simbolizavam 12 tribos de Israel. Mas Elias tinha o Espírito de Deus.
Ele ainda para envergonhar Satanás, para envergonhar o inimigo. Ele ainda disse assim: olha, pega um cântaro de água, vamos molhar aqui o altar para ficar molhado ainda, porque Deus vai meter água no fogo. Vai meter fogo na água, no altar. E eu tenho ideia que aquela água se transformou em um álcool, em um combustível. E Elias, ele levantou a mão para o céu e apenas adorou a Deus. E ali o fogo começou a queimar sobre aquele altar. E aqueles homens começaram a ver a glória de Deus. E muitas vezes nós somos semelhantes a Elias, que enquanto muitas vezes nós falamos: Senhor, mas eu era um pregador, eu era um adorador, eu era um cantor, eu era cheio do Espírito Santo, mas hoje você está contando apenas histórias daquilo que você foi no passado. Mas nós não temos que ser no passado, nós temos que ser no presente e no futuro, cheio da presença e da graça e da autoridade do Espírito Santo. Mas esse mesmo Elias, no próximo capítulo 19, ele ficou com medo de Jezabel, porque Jezabel mandou matar 50 profetas. Ele entrou sobre uma caverna, ficou em um lugar escondido e pediu a morte. Ele pediu para morrer, pastor, porque Jezabel estava matando e perseguindo. Ele pediu a morte. Mas ali hoje o Senhor diz para ele: levanta-te, porque grande ainda será a obra da tua vida. Levanta-te, porque grande ainda será a obra da tua vida. Levanta-te e come, porque será grande o teu caminho ainda. Não adianta você ver um milagre em um ano e hoje sofrer e dizer: não, eu vou parar, não. Mas não podemos parar, porque grande ainda é a obra de Deus em nossa vida, porque o Deus da providência, Ele vai levar pão para você, Ele vai levar o alimento para você. Mesmo na provação e angústia, haverá um milagre de Deus sobre a tua vida, e você vai levantar e se colocar de pé e dizer: ainda será grande a obra que Deus irá fazer na minha vida. Porque a obra de Deus é grande e nós não podemos parar. Vai haver questionamento, vai haver calúnias, vai haver várias coisas, mas Deus sempre vai te dar uma nova chance. Deus sempre vai te dar uma nova chance para você voltar aonde Ele quer. Deus sempre vai te dar uma nova oportunidade para você voltar. Se você ler o livro de Jonas, a mensagem de Jonas é pregada para as crianças, mas Deus fala conosco sobre essa mensagem. Às vezes Deus nos chama. No capítulo 1 de Jonas, Deus chama ele para entregar a palavra, mas ele se esconde daquilo que Deus tem para ele. E Deus manda ele pegar um barco e ir para a cidade de Nínive e pregar a palavra. Mas ele não obedece a Deus e vai para Tarsis. Muitas vezes, quando nós não obedecemos a Deus, nós sofremos. Porque tem muitos crentes sofrendo hoje, pastor, porque não quer obedecer a Deus. E a Bíblia diz que quando Jonas estava naquele barco, aconteceu uma tempestade que todos que estavam ali nunca tinham visto antes e se assustaram. Começaram a jogar as suas coisas no rio para ver se, no mar, para ver se acalmava a tempestade e o barco não afundava. Eles estavam: tem alguma coisa estranha nesse barco. E Jonas disse: sou eu. Porque o crente, quando não obedece a Deus, não somente ele sofre, mas aqueles que estão ao seu lado também sofrem. Um profeta fujão, no ventre de um peixão, pregando para a multidão, sem compaixão, debaixo de uma plantação. Porque Jonas estava ali para obedecer a Deus, mas não obedeceu o chamado. Quantos de nós não estamos sofrendo porque não queremos obedecer o chamado que Deus tem na sua vida, porque não quer obedecer o chamado que Deus tem para você? E Jonas foi levado à barriga do peixe, e lá na beira da morte ele clamou ao Senhor. Sabe o que eu entendo, pastor? Que no capítulo 2 de Jonas, Deus fala a mesma coisa: levanta-te
e vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Tudo que ele falou no capítulo 1, ele falou no capítulo 2. Mas com uma diferença. Jonas tinha visto que ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e dizer para Deus: Senhor, eu estou vivendo a tua vontade, eu estou vivendo o que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes nosso coração, ele tem muitos pensamentos, mas a vontade de Deus, ela é plena, soberana. Eu não vivo por mim mesmo. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele anda pelo Espírito, ele vive pelo Espírito. A providência de Deus virá sobre a vida daqueles que estão vivendo em Espírito diante do Senhor. Viver em Espírito é viver a vontade de Deus. Viver em Espírito é viver o chamado. Porque nós não vivemos a vontade de Deus. Porque não vivemos o que Deus tem para nós. A melhor coisa do mundo é você viver a vontade soberana de Deus. Porque você é abençoado quando você vive a vontade de Deus. Você é abençoado quando você vive a vontade de Deus. Para que a providência de Deus venha na tua vida. Abraão, ele deu o seu Isaac. O que nós queremos dar a Deus? O que a igreja precisa dar para o Senhor? O que nós temos que dar para Deus? Deus fala nessa mensagem para você. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Porque nós faltamos culto por nada. Nós deixamos de vir para a igreja por coisas bobas. E muitas vezes nós não achamos que nós estamos fazendo o melhor para Deus. Não, irmão, não está fazendo. Quando você fizer algo para Deus com amor, pela obra de Deus, e dá o seu melhor, o seu sacrifício, você está fazendo a obra com amor. E vai dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui na tua presença, porque eu quero servir com amor. E a providência de Deus, ela vai entrar na tua casa. A providência de Deus, ela vai visitar a tua família. Quanto de nós queremos viver a providência de Deus? Quanto de nós queremos viver a providência de Deus? Para viver a providência de Deus, para viver o sobrenatural de Deus, é necessário estar no caminho, na vontade plena do Senhor. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer, as promessas do Senhor, ela vai começar a acontecer na tua família, ela vai começar a acontecer na tua casa, porque você está vivendo a promessa de Deus. Ei, irmão, viva a promessa de Deus, viva o que Deus tem para a tua vida. E quando você começar a viver, vai começar a acontecer um milagre sobre a tua casa. Vai começar a acontecer um milagre sobre a tua família. Vai começar a acontecer um milagre da providência de Deus. Porque você está obedecendo a palavra do Senhor. Porque você está obedecendo o chamado de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Viva a providência de Deus. Que esse ano de 2026 seja o ano que você viver a providência de Deus. Mas viva o sobrenatural de Deus, entregando o seu Isaac todo dia. Porque quando você entregar o seu Isaac, vai acontecer a providência de Deus. Não é para você matar o seu filho, é para você dar algo especial para Deus. De ser mais, de dar mais, de entregar mais, de viver mais, de ser mais cheio, de ter mais graça,
de ter mais unção, de ter mais presença, de ter mais um milagre na sua vida, porque você está entregando o seu Isaac e você está vivendo a presença de Deus em você. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és soberano, santo, íntegro, reto e verdadeiro, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, sobre nós nessa noite, pela presença do Teu Espírito Santo que está em nós, ó Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente cada pessoa, cada vida que adentrou essa porta, meu Deus. Talvez sem intenção, mas outros com intenção, meu Pai. E eu quero te pedir agora, Espírito Santo, abençoe essa família, abençoe este lar, meu Deus. Que este irmão neste ano, meu Pai, de 2026, ele possa viver a todo o Teu sobrenatural, a Tua providência, meu Pai. E que ele venha entregar o Teu Isaac, a sua vida de forma agradável em Tua presença. E que na casa dele, meu Pai, e na casa dela, Senhor, haverá milagres, meu Deus. Por quê? Porque o seu coração está puro em entregar o sacrifício. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Zivaldo. Deus abençoe sua vida, sua família, sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Aleluia. Estou muito fraco, né? Depois de ter uma mensagem dessa daí, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu não estou arrebatando ali no coleguinha, mas já ficou de pé. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Ouvir a mensagem da parte de Deus. Hoje é o segundo dia do nosso projeto de vida 2026, o ano da... Eu vou repetir novamente, somente 3 irmãos estão sabendo o título do projeto. 2026, ano da... Aleluias, glória a Deus. É o ano da providência do Senhor. Quantos estão pensando na providência do Senhor aí? Aleluia, então creia. Deus proverá. Da mesma forma que Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, Deus vai providenciar aquilo que nós estamos precisando. Você deposita a fé no Senhor e Deus dá a resposta à sua oração. Quem não fez esse pedido pode colocar aí. E esse papel é para vocês gastarem mesmo aí. Gasta mesmo aí. Não acabar, eu imprimo mais. Esquecer do seu pedido, lembrei e escreve aí que eu vou dentro da caixa. No término do culto, nós vamos estar subindo o monte aqui para apresentar ao Senhor, né? Hoje é o nosso segundo dia. Amanhã vai estar pregando o pastor Éter Júnior, né? Glória a Deus. Nosso amigo também, companheiro, vai estar trazendo a mensagem da parte de Deus. Justificando aqui nosso irmão, nosso diácono Marcos Antônio, ele está trabalhando em Anápolis, por isso não pôde estar no culto aqui nessa noite. Deus abençoe, os irmãos acompanhar a nossa live. Encerra lá para mim, por